Oi, minha gente querida. Meu nome é Marisa. Tenho 82 anos e hoje eu vou contar pra vocês a história mais doida e, ao mesmo tempo, mais transformadora da minha vida. Mas antes de começar, já senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal e me conta aí nos comentários de onde vocês estão me ouvindo. Eu amo saber até onde minha história chega. Era dezembro de 1973. Eu, com meus 38 anos, era aquela dona de casa dedicada, sabe? Mãe de 3 meninas que eram meu xodó. A Carla, mais velha, com 18 anos. A Fernanda, com 16, e a Juliana, minha caçulinha, com 14. A gente morava numa casinha simples, mas que era um brinco de tão arrumada, lá na Muca, em São Paulo. Meu marido, o Ricardo, trabalhava de contador numa fábrica de tecidos ali no Brás. O dia 20 de dezembro daquele ano era especial. Carla, minha primogênita, ia se formar no curso normal. Gente, vocês têm noção do que isso significava naquela época? Era o sonho de toda moça de família humilde. Virar professora. Era uma profissão de respeito, digna, que garantia um futuro melhor. Eu tinha economizado cada centavinho durante 2 anos para comprar o vestido de formatura dela. Um vestido azul celeste, com uma renda francesa que, nossa, custou uma fortuna. 200 cruzeiros. Para vocês terem uma ideia, o salário do Ricardo era de 400 cruzeiros por mês. Acordei às 5 da manhã naquele dia. O céu ainda estava escuro, mas eu já estava na cozinha, a todo vapor, preparando o café. Fiz pão de queijo, que era a minha especialidade, bolo de fubá e aquele cafezinho fresco, sabe? Queria que a Carla tivesse um café da manhã de rainha no dia da formatura dela. Ricardo ainda dormia quando eu comecei a passar o vestido dela com o maior cuidado do mundo. Cada preguinha, cada detalhe, tinha que estar perfeito. Botei o ferro de passar para esquentar no fogão a lenha. Minha gente, a gente não tinha ferro elétrico naquela época, não. Lá pelas 6h30, acordei as meninas. A Carla estava radiante, os olhos brilhando de emoção. Fernanda e Juliana também estavam naquela animação. Afinal, era um dia de festa para a família inteira. Ricardo levantou às 7. Tomou o café preto dele, bem forte, lendo o jornal, como fazia todo santo dia. Parecia um dia normal, mas tinha alguma coisa nele que estava diferente. Hoje, olhando para trás, eu vejo os sinais que eu ignorei. Ele estava quieto demais, sabe? Evitava meu olhar. Quando eu perguntei se estava tudo bem, ele só disse que era cansaço de fim de ano, que a fábrica estava cheia de encomenda para o Natal. E eu acreditei. Por que eu não acreditaria? A gente era casado há 20 anos. Ele era um bom pai, um marido presente. Nunca tinha me dado um motivo sequer para desconfiar. A formatura ia ser às 7 da noite, no Colégio Estadual Rodrigues Alves. Passei o dia na correria, organizando tudo. Fiz o cabelo da Carla no salão da Dona Cida, ali na esquina de casa. Custou 15 cruzeiros, mas valeu cada centavo. Ela ficou linda com aquele coque alto, todo trabalhado com grampinhos dourados. As outras meninas também se arrumaram. A Juliana queria usar batom, mas eu não deixei. Você ainda é muito nova, eu disse. Mal sabia eu que em poucos meses ela ia ter que amadurecer na marra. Às 4 da tarde, o Ricardo chegou do trabalho. Disse que ia tomar um banho e se arrumar. Subiu pro quarto e, nossa, ficou lá um tempão. Quando desceu, estava com o terno azul marinho, o único que ele tinha, e a gravata vermelha que eu dei de presente no aniversário dele. Tava bonito, cheiroso. Passou brilhantina no cabelo, fez a barba. Eu pensei, que bom, ele quer estar apresentável para a formatura da filha. Às 5h30, a Carla já estava pronta. O vestido azul realçava os olhos castanhos dela, o cabelo impecável, os sapatos brancos que a madrinha deu de presente brilhando. Tirei uma foto dela com a nossa câmera Kodak. Eu ainda tenho essa foto amarelada pelo tempo, mas o sorriso dela continua radiante como naquele dia. Ricardo desceu a escada carregando uma mala. Uma mala? Meu coração gelou na hora. Mas ele disse, é material da fábrica, meu bem. Preciso deixar no escritório antes da formatura. Vou de ônibus e encontro vocês lá. Ele beijou a testa da Carla, disse que estava orgulhoso dela. Beijou as outras meninas. Quando chegou em mim, ele hesitou. Deu um beijinho rápido no meu rosto e saiu. Não demora, Ricardo. Eu gritei da porta. A formatura começa às 7 em ponto. Ele só acenou, sem olhar para trás. Foi a última vez que eu o vi. Chegamos no colégio às 6h45. O salão estava lotado. Pais orgulhosos, avós emocionadas, irmãos inquietos. Eu procurava o Ricardo com os olhos,
E nada. Ele deve estar chegando, eu pensava. 7 horas. O diretor subiu no palco. Começaram a chamar as formandas, e eu, ainda procurando o Ricardo. 7h15. 7h30. Quando chamaram o nome da Carla, ela subiu no palco e os olhinhos dela procuraram o pai na plateia. Eu vi a decepção no rosto dela quando não o encontrou. A cerimônia inteira durou 2 horas. 2 horas de uma angústia que só crescia. Onde estava o Ricardo? Será que aconteceu algum acidente? Ele estava passando mal? 1000 coisas passavam pela minha cabeça. Menos uma. Nunca, em momento algum, passou pela minha cabeça a verdadeira razão da ausência dele. Quando a gente voltou para casa, lá pelas 10 da noite, a primeira coisa que eu fiz foi correr pro guarda-roupa. As roupas dele tinham sumido. Todas. Os documentos também. A poupança que a gente guardava numa lata de leite em pó, no alto do armário, vazia, 380 cruzeiros, que eram a nossa segurança, nossa reserva de emergência, tudo tinha desaparecido. A Carla, ainda com o vestido de formatura, desabou na poltrona da sala. As lágrimas escorriam, manchando a maquiagem que eu tinha feito com tanto carinho. A Fernanda abraçou a irmã. A Juliana me olhava sem entender nada. Mãe, cadê o pai? Como é que eu ia explicar para uma menina de 14 anos que o pai, o herói dela, tinha simplesmente abandonado a família? Como dizer que aquele homem, que ensinava matemática para ela toda noite, que levava para tomar sorvete no domingo, que prometeu que um dia ela ia ser doutora, tinha ido embora sem nem se despedir? Naquela noite, nenhuma de nós dormiu. Ficamos as 4, abraçadinhas na minha cama, chorando. A Carla não parava de perguntar: o que foi que eu fiz de errado, mãe? Por que ele não quis me ver formando? Como dizer para ela que a culpa não era dela? Que às vezes os adultos tomam decisões egoístas que destroem a vida dos outros. No dia seguinte, a verdade começou a aparecer, feito ferida aberta. A vizinha, Dona Neide, veio me contar que viu o Ricardo saindo de casa com a mala e entrando num carro. Um Fusca verde, ela disse, dirigido por uma mulher loira. Meu estômago revirou. Loira? Que mulher loira? Foi aí que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A professora de piano da Juliana, a Vanessa, loira, bonita, 28 anos, solteira, morava sozinha num apartamento na Vila Mariana. O Ricardo tinha insistido para Juliana fazer aula de piano. Dizia que era importante para a educação dela. Agora eu entendia o verdadeiro motivo. Fui até o apartamento dela, vazio. A porteira me contou que ela tinha se mudado na noite anterior. Saiu com um homem de terno azul, ela disse. Carregaram um monte de malas. Pareciam felizes. Felizes? Enquanto nós 4 chorávamos em casa, eles estavam felizes, começando uma vida nova. Descobri depois, por um primo do Ricardo que morava em Santos, que eles tinham ido para o Rio de Janeiro. Ele tinha conseguido um emprego lá, através dela. Tudo planejado, tudo premeditado. A dor que eu senti naquele momento foi física. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. 20 anos de casamento, jogados no lixo. 20 anos de dedicação, de amor, de construção de uma família. Tudo destruído por uma paixonite de homem de meia-idade. Mas sabe o que doeu mais? Não foi a traição. Foi o abandono das filhas. Foi ver o sofrimento delas. A Carla não quis mais usar o anel de formatura. Guardou numa gaveta e nunca mais tocou nele. A Fernanda se fechou, ficou arredia, desconfiada. E a Juliana? A Juliana parou de sorrir. Minha caçula, alegre e falante, se transformou numa menina quieta, sempre com medo de ser abandonada de novo. Os primeiros dias foram um inferno. A gente não tinha dinheiro para comida, o aluguel estava atrasado, as contas se acumulando. Eu nunca tinha trabalhado fora, não tinha profissão. Sabia cozinhar, limpar, cuidar da casa. Mas isso não pagava as contas. O desespero bateu. Como é que eu ia sustentar 3 filhas sozinha? Foi então que eu descobri uma força que eu nem sabia que tinha. Uma força que vinha de um lugar profundo, primitivo, visceral, o amor de mãe. Olhei para as minhas filhas e prometi para mim mesma. Elas não iam passar fome. Elas iam estudar. Elas iam ter um futuro. Com ou sem pai. No dia 23 de dezembro, 3 dias depois da formatura, eu saí de casa às 6 da manhã. Bati de porta em porta no bairro, oferecendo meus serviços. Faxina, lavar roupa, passar, cozinhar, o que precisassem, eu faria. No final do dia,
Eu tinha conseguido 3 faxinas por semana e 2 casas para lavar roupa. Era pesado. Nossa, como era pesado. Minhas mãos ficaram rachadas de tanto sabão. Minhas costas doíam de esfregar o chão. Mas cada vez que eu chegava em casa, exausta, e via minhas filhas, a força se renovava. Elas precisavam de mim. Eu era tudo o que elas tinham. A Carla adiou o plano de fazer faculdade. Conseguiu um emprego como professora substituta numa escolinha infantil. O salário era uma mixaria, mas ajudava. A Fernanda passou a cuidar da casa e da irmã mais nova enquanto eu trabalhava, e a Juliana, minha pequena Juliana, amadureceu da noite pro dia. Parou de pedir coisas, parou de reclamar. Quando eu chegava tarde do trabalho, ela já tinha esquentado a comida, arrumado a cozinha. Assim terminou 1973. O ano que deveria ter sido de celebração se transformou no ano mais difícil das nossas vidas. Mas foi também o ano em que a gente descobriu a nossa força. O ano em que aprendemos que família de verdade é aquela que fica, que apoia, que não abandona. Ricardo nunca mandou notícias, nunca ligou, nunca mandou um centavo para ajudar as filhas. Foi como se a gente tivesse morrido para ele. Descobri depois que ele teve 2 filhos com a professora de piano, construiu uma nova família enquanto a antiga. Lutava para sobreviver. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu agradeço. Agradeço por ele ter saído das nossas vidas. Porque se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto a mulher forte que existia em mim. Nunca teria provado para as minhas filhas que uma mulher pode sim vencer sozinha. Que a gente não precisa de um homem para sermos completas. Quando chegou o Natal daquele ano, não tinha presente debaixo da árvore. Aliás, nem árvore a gente tinha. No dia 24, eu fiz o possível. Um frango assado, farofa e um pudim de leite condensado que a dona Cida me ensinou a fazer sem forno. As meninas tentaram fingir alegria, mas o lugar vazio na mesa. Gritava mais alto que qualquer conversa. O ano de 1974 começou com despejo. O dono da casa não teve dó. 3 meses de aluguel atrasado era demais para ele. No dia 15 de janeiro, tivemos que sair. Eu lembro até hoje do caminhão da mudança levando nossos poucos móveis, enquanto os vizinhos olhavam pela janela, alguns com pena, outros com aquele olhar de julgamento que só quem já passou por isso conhece. Conseguimos um quartinho nos fundos da casa da minha comadre Sônia, lá no Jardim São Paulo. 2 peças minúsculas, onde mal cabíamos nós 4. Carla e Fernanda dividiam uma cama de solteiro. Juliana dormia comigo. A cozinha era um fogareiro no canto do quarto. O banheiro, compartilhado com mais 3 famílias. Mas sabe o que eu aprendi naqueles dias? Dignidade não se mede pelo tamanho da casa. Se mede pela cabeça erguida com que você sai para trabalhar todo dia. E eu saía. 5 da manhã, todo santo dia. Pegava 3 ônibus para chegar na casa da Dona Lúcia, no Morumbi, onde eu fazia faxina 3 vezes por semana. Dona Lúcia era viúva de um industrial. Uma casa de 3 andares, 5 banheiros, piscina. Pagava bem, mas exigia a perfeição. Cada azulejo tinha que brilhar como um espelho, cada móvel, encerado até você poder ver seu reflexo. Às vezes, enquanto eu limpava aqueles cômodos enormes, eu pensava: em algum lugar do Rio, o Ricardo deve estar numa casa dessas com a professora. Mas esses pensamentos duravam pouco. Eu não tinha tempo para remoer mágoa. Terça e quinta. Depois da faxina na Dona Lúcia, eu corria para a casa do Dr. Sérgio, um médico no Jardim Europa. Lá, era roupa para lavar e passar. Montanhas de camisas sociais que precisavam estar impecáveis. Aprendi a passar gola e punho que nem lavanderia profissional. Quarta e sexta, eu trabalhava na pensão da Dona Elza, no centro. Ajudava na cozinha, preparando o almoço para 40 pensionistas. Foi lá que eu aperfeiçoei meus dotes culinários. Dona Elza era brava, mas justa. Me ensinou a calcular quantidade, a aproveitar sobras, a fazer o dinheiro render. Marisa, ela dizia, cozinhar com fartura é fácil, difícil é fazer milagre com pouco. Sábados, quando dava, eu aceitava umas faxinas extras. Casamento, batizado, festa de aniversário. Onde precisassem de ajuda para limpar depois, lá estava eu. Cada centavo era sagrado. Cada nota guardada com sacrifício. No domingo, meu único dia de descanso, eu passava roupa para fora. As vizinhas traziam as trouxas de roupa e eu passava, cobrando por peça, 50 centavos a camisa, 30 centavos a calça. A Carla continuava dando aula na escolinha. Descobriu que tinha vocação, uma paciência de Jó com as crianças, mas o salário era uma miséria.
120 cruzeiros por mês. Menos do que eu ganhava numa semana de faxina. Mesmo assim, era dinheiro sagrado. Todo mês, ela me entregava o envelope fechado. Eu fingia aceitar com naturalidade, mas meu coração se apertava. Uma moça de 19 anos, na idade de namorar, de se divertir, tendo que sustentar a casa. A Fernanda arrumou emprego de balconista numa loja de tecidos. Trabalhava das 8 às 6, de segunda a sábado. Aos 17 anos, já tinha olheiras fundas, já conhecia o peso da responsabilidade. A Juliana, minha caçula, se ofereceu para trabalhar também, mas eu não deixei. Você vai estudar, eu dizia. Alguém nessa família vai ter diploma universitário. Os meses passavam num borrão de trabalho e cansaço. Acorda, trabalha, volta, dorme. Acorda, trabalha, volta, dorme. Mas aos poucos, as coisas foram melhorando. Juntamos dinheiro suficiente para alugar uma casinha na Vila Formosa. Pequena, 2 quartos apenas, mas era nossa. Não precisávamos mais dividir banheiro, não precisávamos mais cozinhar no fogareiro. A mudança foi no dia 3 de setembro de 1974. Eu lembro da data porque era aniversário da Juliana, 15 anos. Não teve festa, não teve valsa, não teve vestido rodado, mas teve bolo. Um bolo de chocolate que eu fiz de madrugada antes de sair para trabalhar. E teve presente, a chave da casa nova. Naquele dia, vendo minhas filhas arrumando os poucos móveis na casa nova, eu senti um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ter conseguido dar um teto digno para elas. Tristeza por tudo que elas tinham perdido. A Carla deveria estar na faculdade. A Fernanda deveria estar terminando o colégio, não trabalhando de sol a sol. A Juliana deveria estar tendo a festa de 15 anos que toda menina sonha. Mas a vida tinha outros planos para nós. Em outubro daquele ano chegou a notícia. Ricardo estava morando no Rio mesmo, trabalhando numa empresa grande. A professora estava grávida. A informação chegou através de uma carta da minha cunhada, irmã do Ricardo, que ainda mantinha contato com ele. Eu li a carta uma vez e rasguei. Não contei para as meninas. Para que aumentar o sofrimento delas? 1975 chegou com uma surpresa. Dona Lúcia, a patroa do Morumbi, me chamou para conversar. O filho dela ia abrir um restaurante na Vila Madalena e precisava de uma cozinheira de confiança. Pensei em você, Marisa. Sei que cozinha bem, é honesta, trabalhadora. O salário é o dobro do que você ganha na faxina. O dobro? Meu coração acelerou. Mas tinha um problema. O horário. Teria que trabalhar das 10 da manhã às 10 da noite, 6 dias por semana. Como eu ia cuidar das meninas? A Carla já tinha 20 anos. A Fernanda 18, mas a Juliana ainda precisava de supervisão. Tinha apenas 15 anos. Foi a Carla quem decidiu. Aceita, mãe. Eu cuido das meninas. Já sou professora efetiva agora, ganho um pouco mais. A Fernanda também tá firme no emprego. A gente dá um jeitinho. Olhei para aquela moça, madura demais para a idade, e vi nela a força que eu mesma tinha descoberto em mim. Comecei no restaurante em março. Cantina da Mama foi o nome que o filho da Dona Lúcia escolheu. Servia comida italiana. Massa, molho, pizza. No início, eu estranhei. Minha especialidade era comida brasileira, né? Mas aprendi rápido. O chefe, seu Giuseppe, um italiano de Nápoles, me ensinou os segredos. Como fazer massa fresca, como preparar um molho de tomate que parece veludo, como assar pizza no forno a lenha. O trabalho era puxado. Eu ficava em pé 12 horas por dia. O calor do fogão industrial era infernal. A correria, nos finais de semana, me deixava tonta. Mas o salário compensava. Pela primeira vez desde que o Ricardo foi embora, eu conseguia pagar as contas sem desespero. Até sobrava um pouquinho no fim do mês. Com essa sobra, eu fiz uma poupança. Cada mês, religiosamente, eu depositava o que podia. 10 cruzeiros, 20 quando dava. Para a faculdade da Juliana, eu dizia para mim mesma. O sonho de ver uma filha formada na universidade virou minha obsessão. Nesse meio tempo, a Fernanda começou a namorar. O Marcelo, um rapaz do trabalho dela. Vendedor, boa pinta, falante. No início, eu impliquei. Parecia muito com o Ricardo, aquele jeito galanteador, aquelas promessas bonitas. Mas a Fernanda estava apaixonada. Aos 19 anos, queria casar, ter sua própria família. Casei a Fernanda em dezembro de 1975. Uma festinha simples, no salão da igreja. O vestido, eu mesma fiz. Aprendi a costurar com a vizinha, Dona Nair. O bolo, preparei de madrugada. Os salgados, as colegas do restaurante ajudaram.
Foi bonito, apesar de modesto. Ricardo não apareceu, nem mandou recado. A filha casou e ele nem soube. 1976 trouxe mais mudanças. A Carla conheceu o Paulo, professor de matemática na escola onde ela trabalhava. Um homem sério, trabalhador, viúvo, com um filho pequeno. Diferente do pai dela, esse não tinha conversa mole, não prometia o céu. Era pé no chão, responsável. Casaram em junho. Uma cerimônia ainda mais simples que a da Fernanda. Mas eu vi minha filha feliz, segura. Era o que importava. A Juliana terminou o colegial com notas excelentes. A diretora me chamou. Dona Marisa, sua filha tem futuro. Consegui uma bolsa parcial numa faculdade particular. Ela pode fazer direito, administração, o que quiser. Mas precisa pagar a outra metade. A outra metade? Calculei rápido. Com a poupança e trabalhando umas horas extras, dava. Mas ia ser apertado. Muito apertado. A Juliana percebeu meu dilema. Não precisa, mãe. Eu posso trabalhar e estudar de noite. Mas eu neguei. Você vai estudar em período integral. Vai aproveitar cada segundo dessa faculdade. O dinheiro. Eu dou um jeito. E eu dei. Além do restaurante, comecei a fazer doces para a festa. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Nas madrugadas, eu preparava centenas de docinhos. No fim de semana, entregava nas festas. As mãos ardiam de tanto enrolar doce. As costas reclamavam do esforço. Mas em 1977, a Juliana entrou na faculdade de Direito. O dia que ela vestiu o jaleco branco pela primeira vez foi um dos mais felizes da minha vida. Tirei foto com a câmera velha. A Juliana sorrindo, segurando os livros, o futuro estampado no rosto. Era a realização de um sonho, não o meu, mas o dela. E os sonhos dos filhos valem mais que os nossos. Durante esse tempo todo, Ricardo continuou sumido. Soube, através de fofocas que chegavam, que ele tinha mais um filho com a professora, que estava bem de vida, que tinha comprado um apartamento em Copacabana. Enquanto isso, eu continuava ralando 16 horas por dia para manter a Juliana na faculdade. Teve dias que eu pensei em desistir. Dias que o cansaço era tanto que eu mal conseguia levantar da cama. Dias que eu olhava minhas mãos rachadas, calejadas, envelhecidas antes do tempo e me perguntava se valia a pena. Mas aí, eu lembrava daquela noite de dezembro de 1973. A formatura da Carla, o vestido azul, a cadeira vazia, e a raiva me dava força para mais um dia, porque a vida tinha me ensinado uma lição importante. Homem pode abandonar, pode trair, pode sumir, mas o que a gente constrói com as próprias mãos, ninguém tira. O suor do nosso rosto, ninguém rouba. A força que vem de dentro, essa é só nossa. 1978 foi o ano que as coisas começaram a mudar. Verdade. O restaurante onde eu trabalhava tinha virado ponto de encontro de gente importante. Artistas, empresários, políticos. Todo mundo falava da comida. E sabe quem estava por trás dos pratos? Eu. Seu Giuseppe tinha voltado para a Itália e o filho da Dona Lúcia me promoveu a chefe principal. Chefe. Eu, Marisa, que mal tinha terminado o primário, sendo chamada de chefe. O salário triplicou. De repente, eu não precisava mais fazer doces de madrugada. Não precisava mais lavar roupa para fora no domingo. Pela primeira vez em 5 anos, eu podia respirar. Com o dinheiro extra, eu fiz algo que parecia impossível. Comprei um carro. Um Fusquinha 1972, vermelho desbotado, com a porta do motorista rangendo. Mas era meu. Paguei à vista com as economias de 2 anos. Quando eu estacionei na frente de casa pela primeira vez, a Juliana saiu correndo. Mãe, é nosso. E abraçou o carro como se fosse de ouro. Sabe por que eu comprei o carro? Não foi luxo. Foi necessidade. A Juliana estudava no centro, pegava 3 ônibus para ir e voltar. Chegava em casa meia-noite, atravessando bairros perigosos. Com o carro, eu podia buscar ela. Podia garantir que ela chegasse segura em casa. Nesse mesmo ano, a Carla me deu a primeira neta, Larissa. Nascida em agosto, num dia de sol que parecia abençoar tudo. Eu segurei aquela criaturinha nos braços e prometi. Ela não ia passar pelo que a mãe passou. Ia ter avó presente, ia ter estrutura, ia ter amor de sobra para compensar a ausência do avô, que escolheu não conhecê-la. A Fernanda também estava grávida. Barriga de 6 meses, rosto redondo de felicidade. O marido, Marcelo, se revelou um homem de verdade. Trabalhador, carinhoso, presente. Tudo o que o Ricardo não foi. Às vezes eu olhava meus genros e pensava,
Minhas filhas escolheram melhor que eu. Em 1979, aconteceu algo inesperado. Um crítico gastronômico famoso, desses que escrevem em revista importante, apareceu no restaurante disfarçado, sem avisar. Pediu vários pratos, provou tudo. Na semana seguinte saiu a crítica. A melhor comida italiana de São Paulo não está nos restaurantes chiques. Está numa cantina simples da Vila Madalena, nas mãos de uma chefe brasileira que aprendeu os segredos da nona. O movimento do restaurante explodiu. Fila na porta todo dia. Reservas com semanas de antecedência. O filho da Dona Lúcia, esperto, me chamou. Marisa, quero fazer uma sociedade. Você entra com o talento, eu com o capital. Vamos abrir um segundo restaurante. Sociedade, eu, sócia. Quem diria? Pensei 2 dias antes de aceitar. Consultei a Juliana, que já estava no 3º ano de direito. Mãe, aceita, mas faz contrato. Põe tudo no papel. Minha filha é advogada, já cuidando dos meus interesses. O orgulho que eu senti naquele momento não cabe em palavras. O segundo restaurante abriu em Moema, bairro Nobre. Cantina da Marisa. Meu nome na fachada, em letras garrafais. No dia da inauguração, eu olhei aquele letreiro luminoso e chorei. Chorei por tudo que eu tinha passado, por tudo que eu tinha conquistado. O Ricardo nunca acreditou em mim. Dizia que mulher nasceu para cuidar de casa. Olha onde eu estava agora. As meninas organizaram uma festa surpresa para a inauguração. A Carla com a Larissa no colo, a Fernanda com o pequeno Ricardinho. Sim, ela deu o nome do pai para o filho, mesmo depois de tudo. A Juliana com um namorado novo, um colega da faculdade, a família completa, sem faltar ninguém importante. Por que, Roberto? Roberto nunca foi importante. Foi só um acidente de percurso. 1980 chegou com a Juliana se formando. Dezembro, formatura de Direito na Faculdade do Largo São Francisco. Tradicional, importante, respeitada. Minha filha, doutora. Comprei um vestido novo para a ocasião. O primeiro vestido novo em 7 anos. Azul marinho, corte elegante. A Carla fez meu cabelo. A Fernanda emprestou os brincos de pérola. Quando a Juliana subiu no palco para receber o diploma, eu procurei no auditório. Será que o Ricardo saberia? Será que alguém tinha contado? Será que ele sentiria orgulho? Mas não importava. O orgulho que eu o sentia valia por 2, por 10, por 1000. Na festa depois da formatura, no salão que eu aluguei com o meu dinheiro, eu fiz um brinde para Juliana, que provou que mulher pode tudo, para Carla e para Fernanda, que seguraram as pontas quando tudo parecia perdido, para nós 4, que somos família de verdade. Bebemos champanhe, champanhe francês, do bom, porque a gente merecia. Em 1981, os restaurantes iam tão bem que eu pude me dar um luxo, contratar gerentes. Não precisava mais trabalhar 16 horas por dia. Podia chegar mais tarde, sair mais cedo. Podia curtir os netos, agora eram 4. A Carla tinha tido mais um e a Fernanda estava esperando o 3º. Foi quando eu decidi fazer algo que eu adiava há anos, procurar o Ricardo, não por mim, por elas. As meninas nunca falavam, mas eu sabia que a ausência doía. Principalmente na Juliana, que cresceu sem lembranças boas do pai. Contratei um detetive particular. Em 2 semanas, eu tinha o endereço. Copacabana, como eu suspeitava, prédio de luxo, vista para o mar. Peguei o avião para o Rio numa sexta-feira de maio. Primeira vez que eu andava de avião. As mãos suavam, o estômago revirava. Não pelo voo, mas pelo que eu ia encontrar. No endereço, respirei fundo antes de tocar o interfone. Quem é? Uma voz feminina. Provavelmente a professora. Marisa, ex-esposa do Ricardo. O silêncio durou uma eternidade. Depois. Sobe. Apartamento 802. O elevador parecia não chegar nunca. Quando a porta abriu, ela estava esperando. Mais velha, mais gorda, mas ainda loira, ainda bonita. Atrás dela, 2 crianças. Um menino de uns 7 anos. Uma menina menor. O Ricardo não está. Viajou a trabalho. A voz dela tremia. Medo? Vergonha? Não sei. Não vim brigar, eu disse. Vim avisar que a Juliana se formou. Doutora em Direito. Achei que ele devia saber. Entreguei o convite da formatura, o que tinha sobrado. Ela pegou com a mão trêmula. Como estão as outras? A pergunta me surpreendeu. Bem, a Carla tem 2 filhos. A Fernanda, 3. São boas mães, boas esposas. Ela baixou os olhos. O Ricardo nunca fala delas. É como se não existissem.
A confirmação do que eu já sabia doeu, mesmo assim. Olhei para as crianças. O menino tinha os olhos do Ricardo, o mesmo formato, a mesma cor. Seus filhos são bonitos, consegui dizer. E era verdade. Não era culpa deles. Obrigada. A voz dela era um fio. Marisa. Eu sinto muito. Balancei a cabeça. Eu não queria desculpas, não depois de tanto tempo. Saí daquele apartamento com uma sensação estranha. Não era raiva. Não mais. Era pena. Pena dela, presa a um homem que abandonou 3 filhas e que podia fazer de novo. Pena das crianças, que tinham um pai pela metade. Pena até do Ricardo, que perdeu a chance de ver suas filhas virarem mulheres incríveis. No voo de volta eu decidi. Não contaria para as meninas. Para quê? Elas tinham seguido em frente, tinham construído vidas lindas. Ricardo era passado, um passado que não merecia manchar o presente delas. 1982 foi ano de expansão. Abri o 3º restaurante, dessa vez no Itaim. Sociedade dividida, 50% meu, 50% do filho da dona Lúcia. A Juliana cuidava dos contratos. Mãe virou empresária, ela brincava. Empresária. Eu, que tinha começado esfregando o chão. A Carla abriu uma escola infantil com a minha ajuda no capital inicial, claro. Escola Mundo Feliz, ela escolheu o nome. Pequena, mas bem equipada. A Fernanda montou uma loja de roupas infantis ao lado. As duas trabalhando juntas, apoiando uma a outra, como sempre foi, desde aquela noite de dezembro. Os netos cresciam. A Larissa, a mais velha, já estava com 4 anos. Esperta, falante, questionadora. Vovó, por que a gente não tem o vovô? A pergunta veio do nada, num domingo de almoço. O silêncio caiu sobre a mesa. Foi a Juliana quem respondeu. Porque a nossa família é especial, meu amor. Tem vovó que vale por 2. Era mentira? Era. Mas era uma mentira necessária. Um dia eles saberiam a verdade, mas não agora. Não enquanto eram crianças. Não enquanto ainda acreditavam que o mundo era justo e que os pais nunca abandonavam os filhos. Em outubro, recebi um telefonema estranho. Dona Marisa, aqui é do Hospital Copa d'Or, no Rio. O senhor Ricardo Fernandes sofreu um infarto. A senhora está listada como contato de emergência. Meu coração parou. Contato de emergência? Depois de 9 anos? Fui pro Rio de novo. Dessa vez não avisei ninguém. No hospital encontrei o Ricardo na UTI. Magro, pálido, envelhecido, os anos não tinham sido generosos. A professora estava na sala de espera, com os olhos vermelhos de choro. Ele pediu para ver você, ela disse. Só isso. Entrei no quarto devagar. Ricardo abriu os olhos com esforço. Marisa. A voz fraca, rouca. Eu sei que não mereço, mas eu precisava pedir perdão. Olhei para aquele homem que tinha sido o meu mundo, que tinha destruído tudo, e não senti nada. O amor tinha morrido. O ódio também. Sobrou só indiferença. As meninas estão bem, foi tudo que eu disse. Formadas, casadas, com filhos. Você tem 7 netos. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Eu estraguei tudo. Concordei em silêncio. Tinha mesmo. Mas elas venceram. Apesar de você. Não era uma acusação. Era um fato. Roberto sobreviveu, mas nosso encontro terminou ali. Não contei para as filhas. Não vi necessidade. Ele tinha escolhido sair das vidas delas. Não tinha o direito de voltar só porque a morte bateu na porta. 1983 foi ano de festa. Bodas de prata da Carla, 10 anos de casamento da Fernanda. A Juliana, noiva de um promotor público. A vida seguindo, o ciclo se completando. Roberto? Roberto virou nota de rodapé numa história de superação. Naquele ano, fiz algo simbólico. Comprei uma casa grande, com piscina, churrasqueira, no mesmo Morumbi onde eu fazia faxina 10 anos antes. Vizinha da dona Lúcia, que tinha virado amiga. No dia da mudança, parei na entrada e olhei. Minha casa. Comprada com o meu dinheiro. Conquistada com o meu suor. As meninas organizaram um churrasco de inauguração. A família toda reunida. Genros, netos, amigos. No meio da festa, a Carla puxou um brinde. Pra mamãe, que nos ensinou que mulher não precisa de homem para ser completa. Precisa de coragem. E coragem, ela tem de sobra. Bebi o champanhe, de novo francês, porque agora eu podia. E olhei aquela família linda. A minha família. Construída sobre escombros. É verdade, mas sólida como uma rocha. O Ricardo tinha levado muita coisa quando partiu. Mas deixou, sem querer, o mais importante.
a chance de descobrirmos a nossa força. Em 1985, minha vida estava completa. 3 restaurantes funcionando a todo vapor, casa própria, netos crescendo saudáveis. Mas o destino ainda guardava uma carta na manga. Era junho, inverno em São Paulo, quando recebi uma proposta inusitada. Uma rede de televisão queria fazer um programa sobre mulheres empreendedoras. Histórias de superação, disseram. Queriam me entrevistar, mostrar os restaurantes, contar minha trajetória. Eu hesitei. Nunca gostei de exposição. Mas a Juliana insistiu. Mãe, sua história pode inspirar outras mulheres. Aceita. A gravação foi em julho. Equipe grande, câmeras, refletores. Me maquiaram, pentearam meu cabelo, escolheram minha roupa. Parecia artista de novela. Durante 3 dias filmaram tudo. Os restaurantes, a casa, a família. Entrevistaram as meninas, os genros, até os netos participaram. O programa foi ao ar em setembro. Mulheres que Vencem era o nome da série. Meu episódio era o 3º. Assisti em casa, rodeada pela família. Era estranho me ver na televisão, ouvir minha voz contando pedaços da história. Eu pulei as partes mais dolorosas. Roberto virou apenas o marido que partiu, sem nome, sem detalhes. A repercussão foi maior do que eu imaginava. Clientes novos apareceram nos restaurantes. Propostas de sociedade chegaram, convites para palestras. De repente eu virei um exemplo. Eu, que só queria sobreviver, sendo chamada de inspiração. Outubro trouxe a surpresa. Um envelope elegante chegou pelo correio. Convite para um jantar beneficente no Copacabana Palace, no Rio, em benefício de mulheres abandonadas. A anfitriã, uma socialite carioca que tinha visto o programa, queria me homenagear. Pensei em recusar. Rio de Janeiro ainda mexia comigo. Mas algo me dizia para ir. Talvez fosse a hora de enfrentar aquela cidade, de criar memórias novas sobre as antigas. Confirmei presença. Levaria a Juliana como acompanhante. A noite do evento chegou. Vestido longo preto, presente das meninas, joias discretas, salto alto. A Juliana, deslumbrante ao meu lado, representando a nova geração. O salão do Copacabana Palace era um sonho. Lustres de cristal, orquestra ao vivo, garçons de luvas brancas. Fomos recebidas com champanhe. A anfitriã, Dona Ana Paula Guedes, veio pessoalmente nos cumprimentar. Uma mulher elegante, sessentona, bem conservada. Marisa, que honra! Seu programa me emocionou profundamente. Conversamos amenidades. Ela nos apresentou a outros convidados. O jantar foi servido às 9. Mesa principal, lugar de honra. Ao meu lado, empresários importantes, políticos conhecidos. Do outro lado do salão, notei uma movimentação. Alguém chegando atrasado. Não dei importância, concentrada no discurso que eu teria que fazer depois da sobremesa. Foi quando eu o vi. Ricardo. Mais velho, mais calvo, mas inconfundível. Acompanhado da professora, agora sua esposa. Ela usando um vestido vermelho berrante, joias exageradas. Típico de quem precisa mostrar que tem. Foram conduzidos a uma mesa distante, mas nossos olhos se cruzaram por um segundo. A Juliana apertou minha mão por baixo da mesa. Tinha visto também. Quer ir embora? Ela sussurrou. Neguei com a cabeça. Eu não ia fugir. Não mais. Aquela era a minha noite, a minha homenagem. Ricardo que lidasse com a minha presença. O jantar prosseguiu. Entrada, prato principal, sobremesa. Finalmente a anfitriã subiu ao palco. Começou a falar sobre o projeto, sobre ajudar mulheres em situação vulnerável. Então me chamou. E agora, gostaria de convidar nossa homenageada da noite. Uma mulher que transformou o abandono em força, a dor em sucesso. Marisa Fernandes. Levantei devagar. O salão inteiro aplaudiu. Caminhei até o palco, com passos firmes, cabeça erguida. Do púlpito, eu podia ver todo o salão, inclusive a mesa onde o Ricardo tentava se esconder atrás do menu. Comecei a falar. Contei minha história, dessa vez completa. O marido que abandonou 3 filhas. A luta para sobreviver. As faxinas, as madrugadas fazendo doce, o cansaço extremo. Mas também as vitórias. Os restaurantes, as filhas formadas, os netos saudáveis. A voz não tremeu nenhuma vez. Hoje, eu olho para trás e agradeço. Agradeço ao homem que me abandonou. Porque se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Nunca teria provado para as minhas filhas que uma mulher não precisa de um homem para vencer. Precisa de determinação, de garra, de amor próprio. O silêncio no salão era absoluto. Eu continuei.
Por isso, esse projeto é tão importante. Toda mulher abandonada precisa saber. A dor passa, a humilhação passa. Mas a força que você descobre em si mesma, essa fica para sempre. Os aplausos explodiram. Todo mundo de pé, menos uma mesa. A mesa onde o Ricardo afundava na cadeira, com o rosto vermelho. A professora olhava para qualquer lugar, menos para o palco. A vingança que eu esperei por anos tinha chegado. E era mais doce do que eu imaginava. Desci do palco e fui abraçada por dezenas de pessoas. Mulheres chorando, dizendo que passaram por situações parecidas. Homens apertando minha mão, respeitosos. No meio da confusão, alguém tocou meu ombro. Era o Ricardo. Marisa, podemos conversar? A voz envelhecida, insegura. Olhei para Juliana, que assentiu. Fomos para o terraço, com vista para a praia de Copacabana. As luzes da cidade brilhando, o barulho do mar ao fundo. Eu não sabia que você estaria aqui, ele começou. Eu ri, sem humor. E se soubesse, não teria vindo? Ele baixou os olhos. Provavelmente não. Não tenho cara para te encarar. Pelo menos era honesto. Por que você me abandonou, Ricardo? Por que abandonou elas? A pergunta que eu guardei por 12 anos saiu, naturalmente. Ele suspirou, parecendo ainda mais velho. Eu não sei. Crise de meia-idade, medo de envelhecer, uma paixão idiota. Todas as alternativas parecem desculpas esfarrapadas agora. E são mesmo. Não tinha piedade na minha voz. Você perdeu tudo, sabe disso? Ele concordou. Eu vejo meus filhos com a Vanessa. São bons meninos, mas não é a mesma coisa. Carla, Fernanda, Juliana. Elas eram especiais. São especiais. E eu joguei tudo fora. Contei sobre os netos. Mostrei as fotos que eu carregava na bolsa. A Larissa tocando piano, os gêmeos da Fernanda jogando futebol, o bebê da Juliana dando os primeiros passos. Vi as lágrimas nos olhos dele. Eles sabem de mim? Ele perguntou. Neguei. Acham que o avô morreu. É mais fácil assim. Você venceu, Marisa. Olha onde chegou. E eu? Eu vivo de aparências. A Vanessa gasta mais do que eu tenho. Os meninos mal me respeitam. A empresa vai mal. É como se todo o mal que eu causei estivesse voltando. Não senti pena. Nem satisfação. Só um vazio onde antes havia sentimentos. Ricardo, você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. A diferença é que as minhas incluíam nossas filhas. As suas. Só você mesmo. A Juliana apareceu na porta. Mãe, estão chamando para as fotos. Me virei para ir. O Ricardo segurou meu braço gentilmente. Marisa, posso pedir um favor? Diga para elas que eu sinto muito. Que penso nelas todo dia. Que sei que não mereço perdão, mas... Mais nada, Ricardo. Me soltei suavemente. Você não tem o direito de pedir nada. Não depois de tanto tempo. Elas construíram a vida sem você. São felizes. Não vou bagunçar isso com seu arrependimento tardio. Voltei para o salão, de braços dados com a Juliana. As fotos, os cumprimentos, as despedidas. O Ricardo sumiu em algum momento, levando a professora. Melhor assim. Nossos caminhos se cruzaram uma última vez. E foi suficiente. No voo de volta para São Paulo, a Juliana segurou minha mão. Mãe, você foi incrível. Digna, forte, elegante. Estou orgulhosa. Olhei minha filha, advogada de sucesso, mãe dedicada. Eu que tenho orgulho de vocês, de todas vocês. Em casa, contei para a Carla e a Fernanda sobre o encontro, a conversa, o pedido de perdão. Elas ouviram em silêncio. No final, a Carla falou por todas. Ele é passado, mãe. Você é nosso presente e nosso futuro. Sempre foi. 1986 começou com novidade. A Prefeitura de São Paulo queria me condecorar. Medalha de honra ao mérito por contribuição ao empreendedorismo feminino. A cerimônia seria em março, no Teatro Municipal. Os preparativos tomaram semanas. Vestido novo, dessa vez escolhido pelas 3 filhas juntas. Azul royal. O mesmo tom do vestido de formatura da Carla, 12 anos antes. O círculo se fechando. A Larissa, minha neta mais velha, ia ser a porta-alianças da medalha. O teatro estava lotado. Autoridades, empresários, imprensa. Minha família ocupava 2 fileiras inteiras. Filhas, genros, netos. A nova geração misturada com a anterior. Quando meu nome foi chamado, o teatro veio abaixo em aplausos. O prefeito fez o discurso. Falou sobre superação, sobre exemplo, sobre força feminina. Colocou a medalha no meu pescoço. Flash de câmeras. Mais aplausos. No meu discurso de agradecimento, olhei para minha família e disse: essa medalha não é minha, é nossa.
de cada mulher que levanta todo dia para lutar, de cada mãe que não desiste dos filhos, de cada filha que apoia a mãe. Eu dedico essa honra às minhas 3 filhas, Carla, Fernanda e Juliana. Vocês são a minha verdadeira medalha. A festa depois foi no salão do teatro. Champanhe, canapés, música clássica. No meio da comemoração, a Juliana se aproximou com um envelope. Mãe, chegou isso para você. Entregaram agora há pouco. Abri, curiosa. Uma carta. Letra trêmula, papel caro. Li em silêncio. Marisa, sei que não tenho direito, mas precisava escrever. Vi a notícia da medalha no jornal. Você merece isso e muito mais. Queria que soubesse que eu guardo as fotos das meninas, as únicas que eu tenho. Olho todo dia e me arrependo. Diga a elas que o pai delas morreu mesmo. Morreu naquela noite de dezembro. O homem que sobrou não merece ser chamado de pai. Mas se um dia perguntarem, diga que ele as amou. Do jeito errado, covarde, insuficiente, mas amou. Ricardo. Rasguei a carta em pedaços pequenos. Joguei no lixo mais próximo. Não ia guardar fantasmas. Não ia alimentar arrependimentos tardios. A vida era pra frente. Sempre pra frente. 1988. Eu com 53 anos. 3 restaurantes de sucesso, uma casa linda, 3 filhas realizadas, 7 netos saudáveis. Uma vida construída do zero, sem o Ricardo. Agora, sentada nesta poltrona confortável da minha cobertura, eu olho para trás e vejo o caminho percorrido. 50 anos desde aquela noite que mudou tudo. E sabem o que eu descobri? A melhor vingança não foi o sucesso. Foi a indiferença. Mas, deixa eu contar o resto da história. 1990 trouxe mudanças. Vendi minha parte nos restaurantes. Não por necessidade, mas por escolha. Queria curtir os netos, viajar, viver. O dinheiro da venda foi suficiente para garantir conforto pelo resto da vida. A primeira viagem foi para a Europa. Eu, que mal tinha saído de São Paulo, atravessando o oceano, Paris, Roma, Lisboa. Em cada cidade, eu mandava postais para as meninas. Mamãe turistando, elas brincavam. Eu tinha 55 anos e me sentia uma adolescente descobrindo o mundo. Em Roma, aconteceu algo curioso. Visitando o Vaticano, encontrei uma brasileira. Uma senhora distinta, mais ou menos da minha idade. Conversamos, como brasileiros sempre fazem no exterior. Ela mencionou que era do Rio, que era professora aposentada. Meu coração acelerou. Ela não me reconheceu. Por que reconheceria? Só tinha me visto uma vez, naquele apartamento em Copacabana. Conversamos sobre a viagem, sobre a vida, até que ela disse: estou viajando sozinha. Me separei há alguns anos. Separada. O Ricardo e ela não tinham durado. A informação não me causou surpresa, nem satisfação. Apenas confirmou o que eu sempre soube. Homem que trai uma vez, trai sempre. Não perguntei detalhes. Não queria saber. Despedi-me educadamente e segui meu passeio. O ano 2000 chegou com uma notícia. O Ricardo tinha morrido. Infarto fulminante, aos 65 anos. A informação veio através de uma prima distante que ainda mantinha contato. Esperei sentir algo. Qualquer coisa. Alívio, tristeza, nada. Era como ouvir sobre a morte de um estranho. Contei para as meninas numa reunião de família. Elas receberam a notícia com a mesma indiferença. É estranho, disse a Carla, saber que nosso pai biológico morreu e não sentir nada. A Fernanda concordou. Pai é quem cria. Nosso pai é você, mãe. O enterro foi no Rio. Não fomos. Pra quê? Chorar por quem? O homem que a gente conhecia tinha morrido havia 27 anos. O que morreu agora era um estranho que por acaso compartilhava nosso DNA. 2005 trouxe bisnetos. A Larissa, minha primeira neta, teve um filho. Segurei aquele bebê e pensei: 4ª geração. O Ricardo nunca conheceu os netos. Nunca conheceria os bisnetos. Escolha dele. Perda dele. Em 2010, completei 75 anos. As meninas organizaram uma festa surpresa. 200 convidados. Uma retrospectiva da minha vida em fotos.
Ali estava tudo. As fotos antigas da família completa, o período de luta, os restaurantes, as formaturas, os casamentos, os netos. Uma vida inteira em imagens. No meio da festa, a Larissa, já adulta, pediu a palavra. A vovó sempre foi nosso exemplo, mas hoje eu quero contar algo que vocês não sabem. Quando eu era criança, achava estranho não ter avô. Um dia, fuçando em gavetas, achei uma foto antiga. A vovó com um homem. Perguntei quem era. Ela disse: alguém que escolheu não fazer parte da nossa história. Só anos depois eu entendi. Ela continuou: hoje eu sei toda a verdade. E sabe o que eu penso? Ainda bem que ele foi embora. Porque se ele tivesse ficado, a vovó nunca teria se tornado essa mulher incrível. E nós nunca teríamos aprendido que família de verdade é quem fica. Quem luta junto, quem não desiste. O salão inteiro aplaudiu. Eu chorei. Não de tristeza, de orgulho, de realização. A mensagem tinha passado. O legado estava garantido. 2015. 80 anos. Aposentada definitiva. Os restaurantes viraram uma rede, administrada por outros. Meu nome ainda na fachada, mas eu não precisava mais trabalhar. Passava os dias entre a casa de praia que comprei no Guarujá e o apartamento em São Paulo. Numa tarde de domingo, vendo álbuns antigos com as bisnetas, uma delas perguntou: Bisa, você se arrepende de alguma coisa? Pensei. Me arrependo do sofrimento das meninas? Claro. De ter confiado demais? Talvez. Mas do resultado final? Nunca. Sabe, querida, tudo na vida tem um propósito. Às vezes, a gente demora para entender, mas um dia faz sentido. Se eu não tivesse passado pelo que passei, não seria quem eu sou. E eu gosto de quem me tornei. 2020 trouxe a pandemia. Isolamento, medo, incerteza, mas também união. As meninas se revezavam para cuidar de mim. Os netos faziam compras. Os bisnetos mandavam desenhos, chamadas de vídeo diárias. O Ricardo perdeu isso tudo. A família verdadeira, o amor incondicional, a velhice amparada. 2023. A Carla se aposentou. A Fernanda também. A Juliana, virando desembargadora. A vida dando voltas completas. As filhas do contador e da dona de casa viraram professora respeitada, empresária bem-sucedida, magistrada importante, sem a ajuda dele. Apesar da ausência dele. E aqui estamos, em 2024, eu contando essa história para vocês. Sabem por que eu resolvi contar? Porque semana passada recebi uma carta. Letra trêmula, papel amarelado. O filho do Ricardo com a Vanessa, o meio-irmão das minhas filhas, contava que estava pesquisando a história da família, que descobriu sobre nós, que queria conhecer as irmãs, que sentia muito pelo que o pai fez, que a mãe, antes de morrer, pediu perdão, que eles também sofreram com o jeito do Ricardo, que ele traiu a Vanessa também, que abandonou a segunda família como abandonou a primeira. Li a carta para as meninas. Elas decidiram. Não queriam contato. O passado devia ficar no passado. Não guardavam rancor dos meio-irmãos. Mas também não sentiam conexão. Família não é sangue, é escolha. E eles não faziam parte da nossa escolha. Respondi educadamente. Desejei felicidades, mas deixei claro. A história do Ricardo conosco terminou em dezembro de 1973. O que veio depois não nos pertence. Não nos interessa. Hoje, quando jovens mulheres me procuram, quando pedem conselhos, quando choram por maridos que partiram, eu digo sempre a mesma coisa. A dor passa. O abandono dói, mas fortalece. A traição machuca, mas liberta. No fim, você descobre que é mais forte do que imaginava. E sobre vingança? A pergunta que todo mundo faz. Querem saber se eu me vinguei? Se eu fiz ele pagar? Claro que sim. Mas não como imaginam. Minha vingança foi viver bem, foi ser feliz, foi criar 3 mulheres maravilhosas, foi construir um império do nada, foi provar que eu não precisava dele para nada. A maior vingança foi a indiferença. Chegou um ponto em que o Ricardo simplesmente não importava mais. Não ocupava espaço na minha mente, não causava dor no meu coração. Virou uma nota de rodapé numa história muito maior. Ele viveu e morreu em Copacabana, num apartamento de frente para o mar. Eu vivo numa cobertura em São Paulo, rodeada de amor. Ele teve uma segunda família que também o abandonou. Eu tenho 3 filhas, 7 netos, 15 bisnetos. Ele morreu arrependido. Eu vou morrer realizada. No final, meus queridos, a vida é justa. Pode demorar, pode doer, mas é justa.
O Ricardo escolheu o prazer momentâneo. Eu escolhi a construção sólida. Ele apostou na paixão. Eu apostei no amor. Ele fugiu da responsabilidade. Eu a abracei. Hoje, aos 82 anos, eu posso dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dia de exaustão, valeu a pena, porque no fim, o que fica não é o que perdemos. É o que construímos. Não é quem nos abandonou, é quem ficou. O Ricardo achava que estava me deixando sem nada. Mal sabia ele que estava me dando tudo, a chance de renascer, de me descobrir, de provar o meu valor. Obrigada, Ricardo. Obrigada por ter ido embora. Foi o melhor presente que você poderia ter me dado. E assim termina a minha história. Uma história de dor que virou força, de abandono que virou libertação, de traição que virou superação. Uma história que começou com um homem saindo pela porta e terminou com uma mulher conquistando o mundo. Para todas vocês que assistem, que passam por algo parecido, lembrem-se: vocês são mais fortes do que imaginam, valem mais do que pensam, merecem mais do que aceitam. Não deixem ninguém dizer o contrário. Não deixem ninguém diminuir o seu valor. A vida continua, com ou sem eles. E acreditem, sem eles, pode ser muito, muito melhor. Palavra de quem viveu para contar a história. Palavra de Marisa Fernandes. Mãe, avó, bisavó, empresária, vencedora, sobrevivente, mulher. Simplesmente mulher. E isso sempre foi o suficiente. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E lembrem-se, a melhor vingança é viver bem. Sempre foi. E sempre será. Até a próxima, meus queridos. Por favor, não se esqueçam de curtir meu vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais.